Pois não, Excelência, verifica-se que a instrução criminal não apresenta excesso de prazo injustificado, até porque há uma complexidade, são 3 acusados, dificuldades probatórias que são decorrentes do contexto de disputa entre facções criminosas rivais, circunstâncias que justificam o alongamento da marcha processual. A prisão preventiva está fundamentada com base na garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos delitos. E ainda temos que as condições favoráveis do paciente não constituem óbice a manutenção da prisão. Diante disso, o Ministério Público sustenta, insiste, seja denegada a ordem, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Doutor Vinícius é um advogado atuante e sempre defende, né, seus constituintes aí da melhor maneira possível. Inclusive fizemos já videoconferência, não foi isso, doutor Vinícius? Já nesta e em outras oportunidades. Então, assim, eu ouvi aqui atentamente e parabenizando a sua sustentação oral, mas eu devo aqui adiantar que vou me posicionar conforme o parecer do Ministério Público. E só queria ressaltar que esse crime, né, decorre aqui, eu vou ler aqui um pouquinho, só para a gente entender a situação que está sendo posta. Segundo a exordial, as vítimas estavam sentadas em frente à pizzaria Vevé Lanches quando foram surpreendidas por 2 executores, Anderson Santos da Silva, Bobó, e Luiz André Queiroz da Costa, André Negão, que chegaram em 2 motocicletas e passaram a efetuar disparo de arma de fogo, sendo que a vítima, Jean, foi atingido por disparo, mas conseguiu escapar, enquanto Gabriel, que usava fone de ouvido, estava com a cabeça baixa, tentou se esconder atrás de um poste e, ao sair rezando e suplicando por sua vida, foi executado. No mais, a denúncia relata que, após o crime, os executores Anderson Santos da Silva e Luiz André da Costa ainda fotografaram o rosto da vítima, sendo apurado que o denunciado Francisco Rony Freitas de Oliveira, o Rony, aguardava os compassos em uma esquina próxima, dando apoio à ação criminosa. Então, é uma circunstância realmente muito, muito grave. Talvez até, se eu tivesse reconhecido aqui, não quero me alongar, mas se eu tivesse reconhecido algum excesso de prazo, até em razão mesmo de garantir a sociedade, eu não permitisse essa liberdade. Mas eu fico só imaginando aqui a dificuldade que não é, diante de um caso grave desse, de conseguir fazer com que essas testemunhas compareçam, né, com que essas testemunhas venham ao processo. Então, tudo isso leva a uma situação diferenciada desse caso aqui. E eu digo aqui nas razões de decidir: a tese de menor participação demanda envolvimento fato probatório inviável na via estreita do habeas corpus, ausente prova pré-constituída que a ampare, não configurado excesso de prazo diante da complexidade do feito, pluralidade de réus, gravidade concreta dos crimes e diligências para a localização de testemunhas, incidindo a súmula 15 do TJCE. O decreto prisional e as decisões posteriores apresentam fundamentação concreta, apontando indícios de autoria, gravidade dos delitos, inserção em contexto de facção criminosa, risco de reiteração delitiva e antecedentes criminais, preenchendo os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a periculosidade evidenciada e o histórico criminal do paciente, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis. Então, dessa forma, presidente, ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. É como voto. Obrigado, desembargador Sérgio. Votamos neste processo a desembargadora Ilna e eu nessa ordem. Como vota a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Está desligado, desembargadora, o microfone. Acompanho o relatório, o relato realmente. Obrigado, desembargadora, agora sim. Eu também acompanho o eminente relator, mas antes eu também quero aqui
reiterar os cumprimentos e os parabéns ao Dr. Vinícius Ramos de Sá Santos pela brilhante sustentação oral promovida nesta data. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus para denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Vinícius, mais uma vez, parabéns. Satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara. Muito obrigado. Desejo um excelente trabalho e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Item 6, julgado. Vamos ao item 7. É o meu, não. Não. Depois da Esse, Por gentileza, queiram... Pois não. Vamos ao item 7. Apregou para o julgamento o item 7. Habeas corpus 062, 6773, 2020, 2025. Desculpa. Habeas corpus 062, 6773-20.2025. Número 42 do roteiro, de relatoria, desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, impetrante o doutor Átila Trajano Ferreira, paciente Manuel Ferreira Neto. Doutor Átila, agora sim. Seja bem-vindo, doutor Átila. Consulto vossa presidência e o doutor Sávio Amorim se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Dispensa, excelente. Obrigado. Então, eu concedo a palavra ao doutor Átila Trajano Ferreira pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, nobres desembargadores desta colenda Câmara, doutor representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários, muito boa tarde. Hoje eu falo não só como advogado, mas como irmão do paciente Manuel Ferreira Neto. Isso me dá uma dupla responsabilidade, defender juridicamente o meu irmão, como também mostrar a realidade de uma prisão que, com todo respeito, não encontra base sólida nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de uma prisão preventiva decretada a partir de um flagrante questionável, sem fatos concretos, que demonstram riscos real à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Senhores, vamos aos fatos. O Manuel foi preso no dia 10 de julho, mais de 27 horas após um suposto roubo do dia 9. No momento da prisão, não havia perseguição em andamento. E também não houve o reconhecimento pessoal e formal. A autoridade policial enquadrou a situação como flagrante contínuo, por entender que a associação criminosa seria um crime permanente. Mas, excelências, o que se imputa ao Manuel não é a prática contínua de crimes, e sim a participação em fatos específicos para esses fatos. Não havia situação flagrancial nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. E aqui está o primeiro ponto grave. Um flagrante duvidoso foi homologado e imediatamente convertido em preventiva, com base nos mesmos elementos, sem qualquer fato novo. O Supremo Tribunal Federal já assentou que isso não se sustenta. Não se corrige a ilegalidade de um flagrante apenas trocando o rótulo para preventiva. A decisão de origem fala em periculosidade e reiteração delitiva. Mas, ao analisar o contexto, vemos que todos os antecedentes e condenações mencionadas não são do Manuel, o paciente, são de um corréu. No caso, o Manuel há apenas um inquérito em andamento, e o inquérito, como todos sabemos, não serve para comprovar maus antecedentes, nem muito menos para fundamentar uma prisão cautelar, conforme a súmula 444 do STJ. A conduta atribuída ao paciente, ainda que reprovável sob o ponto de vista moral, revela participação mínima e pontual nos fatos. Conforme consta nos autos, a sua atuação limitou-se ao pedido de um credor pessoal dele indicar uma localização exata de um indivíduo, sobre a promessa de que, com isso, ele teria sua dívida perdoada. Não há elementos que demonstrem envolvimento direto, qualquer ação violenta, planejamento ou execução do crime, tampouco que tenha obtido proveito econômico, o que evidencia que a sua participação foi meramente acessória e de menor
importância no contexto. Não há qualquer registro de que Manuel Neto tenha ameaçado testemunhas, atrapalhado a investigação ou tentado se esconder. Pelo contrário, ele colaborou desde o início. Entregou seu celular desbloqueado, forneceu nomes, informações, isso voluntariamente. Apesar disso, a decisão afirma que medidas cautelares seriam inócuas, mas sem explicar o porquê. Como penas alternativas de monitoramento, reconhecimento noturno, proibição de contato em correios e comparecimento periódico não serviriam para o caso. O artigo 319 do Código de Processo Penal existe justamente para equilibrar a cautela e a liberdade, evitando assim que a prisão preventiva, que é a medida mais grave, seja aplicada sem necessidade. Excelências, aqui não se trata de pedir impunidade, mas nós, como familiares, queremos que a justiça seja feita, mas trata-se de um pedido que se cumpra o que a Constituição exige, que a privação de liberdade antes da condenação só ocorra quando realmente indispensável e devidamente fundamentada em fatos concretos e individualizados. O paciente é primário, tem residência fixa, trabalho fixo e fortes vínculos familiares. Eu mesmo, como advogado e irmão, me comprometo a acompanhar pessoalmente o cumprimento de qualquer medida que este tribunal imponha. Ele mora na minha casa, ele trabalha com a minha mãe, fornecendo alimentação no iFood. É a forma de trabalho dele e a forma que ele ajuda a minha mãe nas contas de casa. Manter alguém preso previamente, sem risco concreto e sem fundamentação individualizada é inverter a lógica do devido processo legal, transformando a exceção em regra. Por isso tudo, excelências, eu peço a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo por uma medida cautelar diversa a critério deste colegiado, para que ele possa responder ao processo em liberdade, sem prejuízo à instrução e à aplicação da lei penal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Átila. Concedo a palavra ao doutor Sava Amorim para posicionamento da Procuradoria de Justiça. De forma respeitosa, eu cumprimento o doutor Átila Trajano, o qual traz uma missão árdua, que é sustentar um habeas corpus em prol de seu irmão. Deve ser doloroso, e eu tenho aqui o meu respeito, a admiração pela seu empenho. No entanto, com base no que consta dos autos, o habeas corpus não pode ser conhecido no tocante à questão do mérito, porque não é a ferramenta apropriada para imergir na responsabilidade criminal do imputado, no caso, o paciente. Referente à prisão preventiva, ela foi decretada com base na gravidade do crime e no risco de reiteração delitiva, razão por que consideramos que a fundamentação se acha idônea. E, por derradeiro, no tocante às medidas cautelares, elas são insuficientes, porquanto não existirem medidas menos gravosas, senão a prisão a qual foi decretada em desfavor do paciente. Razão por que o Ministério Público ratifica o parecer já acostado aos autos, no sentido de que seja denegada a ordem, excelência. Obrigado, doutor Sava Amorim. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Átila. Como bem disse o eminente representante do Ministério Público, eu considero que deva ser difícil, para não dizer doloroso, atuar como Vossa Excelência, o doutor Átila, atuou na defesa do seu irmão. E só por isso já merece o nosso aplauso e a nossa consideração. Entretanto, eu não posso deixar de me acostar ao parecer do nobre representante do Ministério Público, doutor Sávio Amorim, e já adianto que o projeto de emenda vem nesse sentido, no sentido da denegação da ordem. E, dito essas pequenas observações, eu peço licença para proceder à leitura do meu projeto de emenda, que eu submeto à apreciação dos nobres colegas. Questão em discussão. Há duas questões em discussão.
saber se a prisão em flagrante é ilegal. 2. Saber se estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a prisão preventiva, ou se seriam cabíveis medidas cautelares alternativas. Razões de decidir. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, no modus operandi e na reiteração criminosa. A gravidade do crime supostamente cometido com pluralidade de réus, o uso de arma de fogo, metodologia aplicada em formato de roubo de joias, em restaurantes e bares de alto padrão da cidade e em possível reiteração delitiva, denotam risco à ordem pública, justificando a medida extrema, sendo inadequadas as cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O exame da legalidade da prisão em flagrante, por demandar reavaliação de fatos e provas, não é cabível na via estreita do habeas corpus. Eventuais vícios no flagrante restam superados com a conversão em prisão preventiva, regularmente fundamentada, que constitui novo título jurídico da custódia. A prisão se deu em contexto de flagrante presumido, diante da captura do agente, pouco tempo após o fato, com objetos relacionados ao crime, o que autoriza a custódia nos termos do artigo 302, inciso 4, do Código de Processo Penal. A associação criminosa armada, crime permanente, autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a permanência delitiva. Dispositivo e tese. Ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder. Votam neste processo o desembargador Sérgio Parente e a desembargadora Ilna nessa ordem. Como voto, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, o advogado cumpriu sua missão plenamente, mas eu acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargador Sérgio. Como voto, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. Turma julgadora, na forma consensual, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus para denegá-la na extensão conhecida, nos termos do voto do eminente relator. O julgamento é encerrado. Doutor Átila, parabéns. Sabemos do desafio que foi aí promover essa sustentação oral. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Um fraterno abraço. Item 8, julgado, item 9, julgado, item 10, julgado, item 11, julgado. Vamos ao item 12 da lista geral. Pregou para julgamento, apelação crime 020 5751-13, 2022, 8060117, número 73, da pauta 29, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante VPL, advogados, os doutores Francisco Bruno Nobre de Melo e Felipe Silva Santa Bárbara. Já visualizo o doutor. Qual o doutor? O doutor Felipe, é isso? Isso mesmo. Pronto, seja bem-vindo, doutor Felipe. Também peço a sua colaboração para, na próxima sustentação, fazer o uso da beca na forma regimental. Consulto o doutor Felipe Silva e o doutor Salva Amorim se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispensa. Pois não. Doutor Felipe, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o desembargador presidente, a desembargadora relatora, doutora Maria Ilna, aos nobres julgadores desta Câmara, o representante do Ministério Público
e os demais colegas que estão aqui presentes, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Em razão do horário. Excelências, eu falo aqui na defesa do apelante, que pleiteia a reforma da sentença condenatória, né? Que, com todo respeito ao nobre juízo, foi proferida com base em provas frágeis, vícios processuais sérios, né? E ausência de elementos mínimos que sustentam uma condenação penal. O apelante foi condenado pelo suposto crime sexual, previsto no artigo 213, que após o relato da vítima de que o ato teria ocorrido em razão de uma carona, né, que o apelante teria feito a ela, ofertado a ela. A condenação se apoiou em duas provas, foi o depoimento da vítima e alguns prints e um vídeo de uma câmera de vigilância, né, que, como nós veremos já já, não atendem aos requisitos legais para validade probatória. É importante destacar que não há testemunhas oculares, ninguém viu, o laudo pericial não mostra qualquer violência que foi narrada na peça acusatória. O processo contém prints de conversas que foram usados para reforçar a acusação, mas esses materiais não foram periciados, não há laudo, nem verificação de autenticidade. Foram anexados de forma unilateral pela vítima, sem qualquer controle técnico ou judicial. E o artigo 158-A do Código Penal do Código de Processo Penal, exige a preservação da cadeia de custódias das provas digitais. E isso simplesmente não foi observado. E sem cadeia de custódia, excelências, não há segurança jurídica possível. O mesmo fundamento se aplica ao vídeo de vigilância, que consta aqui nas folhas 185 e 187 dos presentes autos. Não há qualquer perícia que comprove a origem, a autenticidade desse vídeo. Não há um laudo. E precedentes, né, que pacificaram o entendimento no sentido de que as provas audiovisuais não periciadas são inválidas. E mais do que inválidas, são perigosas, porque dão uma falsa impressão de verdade técnica. Retirando essas provas, né, que na visão da defesa são inválidas, só resta a palavra da suposta vítima. E aqui é importante ressaltar que não se trata de descredibilizar a palavra da vítima. Trata-se de cumprir a lei penal e processual, que exige um conjunto probatório que seja válido para justificar uma condenação. Não há testemunhas que confirmem a narrativa, não há um laudo médico que comprove a lesão que foi narrado na denúncia, e o depoimento da vítima, embora respeitado, né, não encontra nenhuma outra prova, não consegue fazer uma conexão com nenhuma outra prova. Nesse cenário, então, excelências, a defesa pleiteia que se aplique o artigo 386, o inciso 7 do CPP, do Código de Processo Penal, que, na dúvida, absolva-se o réu. Se vossas excelências entenderem por manter a condenação, a defesa apresenta 3 pontos para correção da dosimetria. Primeiro, a pena base, que foi fixada acima do mínimo legal, com base em argumentos genéricos, como a culpabilidade elevada e danos psicológicos que não foram comprovados, né? Não juntaram qualquer comprovação concreta. O segundo, que foi aplicada a majorante da dissimulação, pelo simples fato do réu ter ofertado uma carona, mas a defesa entende que não houve qualquer dolo específico, nem manobra, nem artifício. A oferta de carona ela não pode, por si só, justificar o agravamento da pena. E o terceiro e último, o réu é primário, com bons antecedentes, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, é perfeitamente cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o entendimento do STJ na súmula 440. Diante de tudo, a defesa requer o provimento do recurso com a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, no inciso 7 do CPP, subsidiariamente o reconhecimento da nulidade das provas digitais, ou seja, os prints e o vídeo, a redução da pena base ao mínimo legal,
o afastamento da majorante da dissimulação e a fixação do regime inicial semiaberto. Essa é a manifestação, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Você dá a palavra ao doutor Sávio Amorim. Cumprimento o doutor Felipe Silva, onde defende um caso que, a meu sentir, muito grave, e aí é fácil explicar o porquê de que foi essa questão da confiança da carona que foi ofertada à vítima. É porque a vítima namorou, era ex-namorada da filha do acusado, e ela aceitou uma carona, e neste trajeto foi onde se deu o ato criminoso. E aqui eu vou me poupar para ler todo o episódio, porque realmente causa repugnância. A vítima apresentou uma versão contundente, uma versão firme, e que se harmoniza com os demais elementos de prova. E como é sabido, os tribunais, e em especial esta corte, prestigia, considera relevante a palavra da vítima em crimes dessa natureza. Diante disso, o Ministério Público posiciona-se no sentido de que seja improvido o apelo e mantida a sentença integralmente, Excelência. Obrigado, doutor Sávio Amorim. Concedo a palavra à eminente relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para ler trechos apenas da caixa alta da EME. Direito Penal e Processo Penal, apelação criminal, estupro qualificado, recurso defensivo, alegada quebra da cadeia de custódia, ausência de demonstração de adulteração ou de prejuízo concreto, validade das capturas de tela e das filmagens, em consonância com outros meios de provas colhidos, aplicação do princípio base de Luther, sânscrito, preliminar rejeitado. Pedido de absolvição não acolhimento. Condenação fundada em conjunto probatório harmônico. Vítima que relatou os fatos com riqueza de detalhes, cujo depoimento foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Laudo pericial prescindível no caso concreto, conforme precedente do STJ. Estupro qualificado, configurado, considerando que a vítima contava com 15 anos de idade na época dos fatos. Condenação mantida. Revisão da dosimetria, valoração negativa adequada da culpabilidade e das consequências do delito. Aplicação correta da agravante de simulação. Manutenção. Regime inicial fechado, justificado. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Parabéns pelo voto. Votamos neste processo, eu e o desembargador Benedito Helder. Eu ratifico o voto provisório. Verdade, o voto da eminente relatora está bem detalhado, minucioso, analisando com muito cuidado todo o contexto probatório produzido, razão pela qual eu a ele me acosto. Como voto do desembargador Benedito Helder? Pois não, senhor presidente, eu também acompanho na íntegra o voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente relatora, julgamento encerrado. Doutor Felipe, parabéns pela sustentação. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Este processo aqui é a última participação da desembargadora Ilna. Então, desembargadora Ilna, caso Vossa Excelência queira se retirar da sala de sessões, fique à vontade. Mais uma vez, parabéns pelos votos e por sua participação no ato. Dando continuidade,
Verifica aqui que o item 13 foi julgado. Vamos ao item 14, apregou para julgamento o recurso em sentido estrito 0013-248-85, 2018-806-0090, número 1 da pauta 29 de minha relatoria, recorrente José Edinaldo Barbosa, advogada a doutora Gleiciane Pereira. Doutora Gleiciane se encontra na sala. Convido a doutora Gleiciane Pereira para fazer uso da palavra em sustentação oral no recurso em sentido estrito 0013 248 85 2018 806 0090. Diante da ausência da doutora Gleiciane Pereira, julgo prejudicada a sustentação oral e proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto eminente relator, julgamento encerrado. Vamos ao item 15. Apregou para julgamento a apelação crime 0012-464-11, 2023-806-0001, número 37, da pauta 29 de minha relatoria. Apelante o Ministério Público do Estado será apelado Leonan Oliveira Fernandes, advogado do Dr. Francisco Ariel Sampaio Barros. Já visualiza aqui o doutor Ariel. Seja bem-vindo, doutor Ariel. E eu consulto aqui tanto o doutor Ariel quanto o doutor Sávio, se pretende fazer uso da palavra, porque eu estou conhecendo parcialmente o recurso e negando-lhe provimento na extensão conhecida. Então, não vejo aqui, não vejo se o doutor Ariel insiste, já que... Dispensa, excelência, a sustentação oral. Doutor Sávio, dispensa? Dispensa também. Então, vou ao projeto de emenda, na parte negritada, direito penal e processo penal, apelação criminal, operação anulare, delitos de integrar organização criminosa e associação para o tráfico, sentença absolutória, recurso ministerial, pedido de condenação dos acusados em ambos os crimes, alegativo de provas suficientes, dúvida razoável, fragilidade das provas produzidas pela acusação, aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e do princípio do indúbio pro réu, absolvição mantida, dispositivo, recurso ministerial parcialmente conhecido e desprovido em sua extensão cognoscível. Como voto, o desembargador Helder. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Sérgio. Também acompanho, presidente. Obrigado. Proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento na extensão conhecida, nos termos do voto eminente relator e julgamento encerrado. Doutor Ariel Barros, sempre bem-vindo aqui à segunda Câmara. Boa tarde, bom trabalho a todos. Abraço. Vamos ao item 16. Pregou para julgamento a apelação crime 020-2944-94, 2024, 8060296, número 5 da pauta 29, também de minha relatoria, apelante Sérgio Carlos da Costa, advogado doutor Teodorico Pereira de Menezes Neto. Doutor Teodorico se encontra na sala? Doutor Teodorico, por gentileza, acione a câmera. Convido o doutor Teodorico Pereira de Menezes Neto para fazer uso da palavra. O doutor Teodorico se encontra na sala. Tá. Então, pois não. Ele está aí, presidente. Ele retornou, ele saiu, retornou. Pronto, porque não estava aparecendo na minha imagem. Eu saí, voltei e deu tempo. Já ia proclamando o resultado. Foi pouco. Seja bem-vindo, doutor Teodorico. Obrigado, excelência. Eu consulto Vossa Excelência e o doutor Sávio Amorim se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa. Doutor Teodorico, dispensa? Dispenso, sim.
Pois não. Então, concedo a palavra ao doutor Teodorico Pereira de Menezes Neto, pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Inicio cumprimentando o presidente dessa Câmara, também relator desse recurso de apelação, o desembargador Darcy Costa Fava, estendo os cumprimentos a todos os presentes. Excelências, o senhor Sérgio Carlos foi denunciado pelo Ministério Público pela eventual prática do crime de lesão corporal seguida de morte. Esse fato, ele teria ocorrido em maio do ano passado, isso na praia de Iracema, mais precisamente na praia dos Crush, quando o indivíduo teria agredido um estrangeiro, porque esse estava sem roupa no local, estava mostrando suas partes íntimas para a população. Em razão dessa agressão, a vítima ela foi internada no IJF e faleceu após 8 dias desses fatos. Aqui a tese principal apresentada diz respeito à absolvição por ausência de prova suficiente para condenação com relação à não comprovação da autoria delitiva, né, da participação do recorrente. Em resumo, a condenação ela baseou-se no reconhecimento feito pela vítima em sede de delegacia, no reconhecimento fotográfico por uma das testemunhas, no depoimento dos policiais militares e filmagens que estão acostadas nos autos do processo. O primeiro ponto aqui que deve ser levado ao exame de Vossas Excelências diz respeito à questão do reconhecimento que foi realizado pela vítima, no qual não se observou o procedimento previsto no Código de Processo Penal, no artigo 226. No caso do reconhecimento realizado pela vítima, não houve sequer aquele procedimento de reconhecimento fotográfico, não foi apresentada as características prévias, né, do acusado. Limitou-se em dizer que a pessoa que foi conduzida perante a autoridade policial teria sido um dos agressores, né? Nesse caso específico, além desse procedimento que não foi observado, outro ponto que deve-se também ser analisado diz respeito ao estado mental da vítima, na medida em que ele já tinha, nesse dia, ingerido bebida alcoólica, ele sofreu também diversas pancadas na cabeça, inclusive consta também no laudo pericial, odontolegal, que ele apresentava uma desorientação. Inclusive, as testemunhas Osias e Maria Cristina, elas afirmaram em juízo e também na delegacia que ele apresentava surtos, às vezes falava coisas com coisas. Então, essa desorientação, que inclusive também no seu próprio depoimento lá na delegacia, ele sequer teve condições de dizer aonde residia. Então, não há como conceder tanta credibilidade nesse reconhecimento prestado pela vítima. Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha Osias, verifica-se também uma violação ao artigo 226, porque não houve também essa descrição das características físicas, então somente foi apresentado 3 fotografias, tendo reconhecido o recorrente. Aliás, essa testemunha sequer estava no local, tendo afirmado que ouviu por terceiros que o senhor Sérgio Carlos seria um dos responsáveis pelas agressões. Então, seria um testemunho, por ouvir dizer, e um reconhecimento fotográfico do que ele ouviu de populares. Então, o posicionamento jurisprudencial atual, ele exige que esse procedimento do reconhecimento fotográfico seja realizado nos moldes do artigo 226 para que tenha validade e para que seja utilizado para justificar uma condenação, o que não foi observado no presente caso. Com relação aos depoimentos dos policiais, é importante esclarecer que esses policiais eles não estavam no local no momento dos fatos, não presenciaram toda a dinâmica, tendo sido, supostamente, os populares teriam indicado que o recorrente teria sido o autor, mas nenhum desses populares prestaram
depoimento em juízo. Então, excelências, a fragilidade probatória aqui, ela é muito evidente, tendo em vista que, com relação às filmagens, há um intervalo temporal de aproximadamente 3 minutos, do momento em que ele vai no local onde está acontecendo as agressões e ele retorna ao seu local de trabalho, que ele tinha uma barraca de vender bebida, água de coco lá na praia. Diferentemente do que afirma o órgão ministerial, que diz que essas agressões teriam sido perpetradas por aproximadamente 10 minutos. É importante também destacar que não há nenhuma filmagem das agressões. Há filmagem de pessoas indo aonde estava a vítima. De acordo com os policiais, a vítima ela apresentava um sangramento abundante, né? Estando o recorrente com uma camisa branca e um short também de cor branca. Mas não havia sequer uma marca de sangue, de uma gota de sangue. Excelência, não é possível que alguém pratique diversas lesões corporais que resultem em sangramento excessivo e não fica com uma marca sequer na camisa ou no short de sangue, né? Além disso, outra prova que afasta essa participação do Sérgio nessas lesões diz respeito ao exame de corpo de delito que foi realizado nele. Nesse exame, não foi constado nenhuma lesão em suas mãos, né? A extensão e a gravidade das lesões que estão documentadas, principalmente nesse exame odontolegal, tornam tecnicamente possível que o Sérgio tenha sido o agressor, porque não consta nenhum ferimento nas mãos. Outra questão que é até levantada aqui no recurso de apelação diz respeito à perda de uma chance probatória, porque o órgão ministerial poderia ter, não só o órgão ministerial, mas a autoridade policial, poderia ter diligenciado mais, a fim de buscar mais elementos para trazer uma robustez maior a esse processo, no que diz respeito a ouvir os populares, ainda que seja como testemunhas não identificadas, para preservar, já que há a informação que havia um certo temor da população em prestar depoimento. Enfim, dessa forma que resta evidente a existência de pelo menos uma dúvida que atrai a aplicação do indúbio pro réu, razão pela qual deve ser reformada a sentença penal para absolver o apelante. E aqui, já finalizando, a defesa também busca, de forma subsidiária, a neutralização das circunstâncias judiciais, a culpabilidade, que há menção de um abuso de violência, quando isso é um elemento inerente ao tipo penal, principalmente que já há uma qualificação, né, pela lesão corporal seguida da morte. Com relação à circunstância do crime, né, a gente verifica que há uma argumentação de cunho genérico, e então a gente busca aqui que seja redimensionada a pena base para o patamar mínimo legal, e, por fim, na segunda fase da dosimetria da pena, há uma resignação com relação a agravante, considerando o desconhecimento sobre a idade da vítima, já que ele era uma pessoa que tinha um porte físico, aparentemente não dava para saber que se tratava de pessoa com mais de 60 anos de idade. Muito obrigado a todos pela atenção. Finalizei aqui, excelência. Obrigado, doutor Teodorico, parabéns pela sustentação oral. Eu concedo a palavra ao doutor Savamorim. Também cumprimento o doutor Teodorico e, indo diretamente ao apelo, entendo que a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa não restou configurada, em razão de que não há comprovação de qualquer pedido formal indeferido que configurasse prejuízo em desfavor da defesa. Autoria delitiva suficientemente evidenciada pelo reconhecimento da vítima, vídeo monitoramento obtidas pela autoridade policial, depoimentos prestados em juízo e por testemunhas presenciais, especialmente os policiais militares que atenderam a ocorrência, irregularidade no tocante ao reconhecimento fotográfico, até porque não é a única prova que se baseou o juízo para emitir o decreto condenatório. A pena base foi fixada acima do mínimo legal,
em razão da fundamentação concreta, haja vista que o delito fora praticado com grave violência em área pública e turística contra idoso com participação de comparsa, o que legitima a exasperação da pena. No tocante ao afastamento da agravante, pelo fato de que a vítima tem idade superior a 60 anos, incide de forma objetiva, sendo irrelevante o eventual desconhecimento, razão por que o Ministério Público pede seja mantida a sentença condenatória e, por consequência, improvido o apelo. Obrigado, doutor Sávio. Eu louvo aqui o esforço da defesa em tentar obter a absolvição do recorrente, mas, como bem salientado pela doutora Procuradoria de Justiça, também aqui quero parabenizar o doutor Sávio Amorim com suas manifestações cirúrgicas de forma bem objetiva. Eu não vi aqui o alegado cesseamento de defesa e nulidade do reconhecimento. Eu também não me convenci aqui da ausência de prova capaz de amparar o decreto. Pelo contrário, eu acho que nos autos consta, sim, elementos probatórios seguros, firmes, coesos, a fundamentar o decreto condenatório. É por essa razão que, pedindo as respeitosas vênias ao doutor Teodorico, o meu voto é no sentido de dar conhecimento e desprover o recurso. Vou à leitura do projeto de emenda, iniciando pela questão em discussão. Há duas questões em discussão: aferir se houve cesseamento de defesa e nulidade no reconhecimento fotográfico; 2, e analisar se a condenação encontra respaldo no conjunto probatório e se é possível redimensionar a pena aplicada. Razões de decidir. O alegado cesseamento de defesa não prospera. As imagens foram disponibilizadas nos autos e a defesa teve ciência de seu conteúdo. Não houve pedido de extração de cópia ou perícia. A nulidade do reconhecimento fotográfico também não se verifica. Ainda que não tenha observado todas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento foi corroborado por outras provas colhidas sob contraditório. A materialidade foi demonstrada por laudos periciais, a autoria foi confirmada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo e pelo reconhecimento da vítima. Fundamentação para a negativação das vetoriais da culpabilidade das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foram adequadas. Foi adequada, sendo mantida a pena aplicada pelo juiz de origem. Dispositivo e tese, apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento 1. A ausência de acesso a imagens constantes nos autos não configura cesseamento de defesa se não há prova de negativa de acesso ao pedido indeferido. 2. O reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância do artigo 226 do CPP não invalida a prova se corroborado por outras provas colhidas sob contraditório. É o voto. Como voto desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto desembargador Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Obrigado. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem discrepância de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Teodorico, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Pela densa fundamentação apresentada na tribuna. Vamos, assim, ao último processo da pauta, também de minha relatoria. Recurso, anuncio, apregou para julgamento o recurso em sentido estrito 00509636-2021, 8060182, número 2, da pauta 29, como já disse, de minha relatoria, recorrente Paulo Igor do Nascimento, advogado doutor Raul Cavalcante Vieira de Souza. Já visualizo o doutor Raul Cavalcante, não vejo se está com beca, mas... Beca, doutor. Desculpa. Consulto Vossa Excelência, doutor Raul, e o doutor Sávio, se me dispensa da leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, eu concedo a palavra ao doutor Raul Cavalcante pelo prazo regimental. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Raul. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Na verdade, já boa noite.
Receba meus cumprimentos, senhor desembargador Francisco Torquato Costa Fava, presidente desta Igreja Segunda Câmara Criminal, na pessoa de quem eu estendo meus cumprimentos também aos demais membros desta Câmara, desembargador Sérgio Arruda Parente, desembargadora Maria Ilna, que não está mais aqui presente, desembargador Benedito Helder, né, também gostaria de cumprimentar o representante do Ministério Público, doutor Sávio Amorim, e aproveito, doutor, também para lhe parabenizar pelas sustentações realizadas até então, bem sucintas e pontuais. Cumprimentar também os serventuários da Justiça, colegas, advogados e advogadas aqui presentes, se ainda houver algum, creio que... Excelências, a defesa interpôs o presente recurso, no sentido estrito, objetivando a reforma da decisão de pronúncia, por entender que houve, no decorrer do processo, algumas nulidades que acabaram por cessear a defesa e que não foram sanadas, que é o caso de perícias que não foram realizadas na arma e nos celulares apreendidos, nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas, que foi feito por fotografia, bem como por entender também que não estão suficientemente demonstrados os indícios de autoria. O presente caso, ele trata-se de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, ambos qualificados, que ocorreram durante a madrugada, no interior de uma residência, onde, segundo a denúncia, 2 indivíduos teriam invadido a residência e efetuado os disparos contra as vítimas. De forma inicial, eu gostaria de abordar a questão das nulidades em si, né? Excelência, durante toda a investigação, apenas uma arma de fogo foi apreendida. Arma esta que continha munições deflagradas, era um revólver calibre 38, e esta arma não foi devidamente periciada. Lá na resposta à acusação, no início, a defesa do recorrente solicitou que fosse periciada a arma em comparação com as munições apreendidas no local do crime, né, a fim de que fosse atestado se aquela arma teria sido ou não utilizada no homicídio, pois foi a única arma encontrada naquela noite e com munição compatível com a munição encontrada no local do crime. Entretanto, Excelência, o laudo pericial da arma apreendida, ele só foi juntado nos autos após o encerramento da instrução. Contudo, o que foi requerido pela defesa em resposta à acusação não foi atendido. Por esta razão, a defesa se manifestou às folhas 595, informando o não cumprimento integral daquilo que havia sido requerido, lá na resposta à acusação. Ocorre que o juiz Acó, ele decidiu pelo indeferimento, informando que o questionamento deveria ter sido objeto da instrução. Ocorre que o requerimento de perícia foi feito no momento processual oportuno, ou seja, na resposta à acusação, e a defesa só pôde se manifestar sobre o laudo após ele ter sido juntado nos autos, que foi após o encerramento da instrução. Não havia outro momento para que a defesa se manifestasse, né? A defesa entende, Excelência, que é plausível essa nulidade arguida e deve ser sanada, né, oficiando-se a perforce, para informar se aquela arma apreendida é compatível com as cápsulas encontradas no local do crime e com os fragmentos que foram encontrados no corpo da vítima, e bem como afirmar se ela foi ou não utilizada no crime. Né? Outro ponto que merece destaque e uma atenção especial é com relação ao celular da vítima, que foi apreendido e não foi periciado, ou pelo menos não consta nos autos o laudo. Né? Ao término do interrogatório dos réus, esta defesa observou que não havia nos autos o laudo pericial do aparelho celular da vítima que foi apreendido, inclusive a vítima autorizou o acesso ao aparelho. Né? Fiz o requerimento ao término da audiência, o Ministério Público anuiu, foram encaminhados diversos ofícios para a PEFOS, delegacia de polícia, entretanto, nós não obtivemos nenhuma resposta satisfatória, nem sequer acerca do paradeiro do aparelho telefônico. Ao proferir a decisão de pronúncia, o juiz Acó simplesmente ignorou os requerimentos realizados pela defesa no tocante ao aparelho celular, que sumiu sem nenhuma explicação. A situação é tão grave, Excelência, que diversos foram os ofícios sem resposta conclusiva por parte do órgão responsável pelas perícias. Né? As declarações da vítima foram extremamente contraditórias.
E o conteúdo do aparelho celular poderia facilmente esclarecer o crime, né? Nós, como agentes da justiça pública, não podemos ignorar o fato de aparelhos celulares apreendidos em local do crime tenham desaparecido sem ter havido perícia. Tal fato se mostra grave. Desta forma, demonstrada esta nulidade também, faz necessário que seja sanada, tendo em vista que encaminhar o feito para o tribunal do júri, sem a juntada desse laudo pericial, fere o direito à ampla defesa do recorrente. Ou, no mínimo, deve haver uma decisão fundamentada dispensando essa prova, o que não houve nos autos. Excelências, eu vou trazer aqui a baila, aquela que eu entendo ser a pauta mais sensível do presente recurso, que foi a grave violação ao procedimento de reconhecimento de pessoas. No presente caso, houve apenas uma suposta testemunha ocular, que é a vítima sobrevivente, que no momento dos disparos, ele estava debaixo de um cobertor, na casa não havia iluminação, na rua não havia iluminação, tudo confirmado durante a instrução. E cabe esclarecer que no primeiro contato que a vítima teve com a autoridade policial, lá nas folhas 111, dias após os fatos e após ter alta hospitalar, ela afirma categoricamente que tomou conhecimento que havia sido outras 2 pessoas, os autores do crime, e por acaso está escura, não conseguiu ver com certeza quem foram os autores. Porém, surgiu nos autos um reconhecimento fotográfico totalmente em desconformidade com a legislação de regência e também com a jurisprudência. O policial militar Marciano, as folhas 21, ele informa que mostrou fotos de várias pessoas para a vítima e ele teria reconhecido os réus. Informou também lá no seu depoimento na delegacia que apresentou as fotografias na delegacia. Entretanto, durante a instrução, o mesmo policial informou que as fotografias não foram apresentadas, pois eram de uso interno da PM. Nós não sabemos sequer, excelência, se essas fotografias apresentadas atendem ao padrão exigido. Não há nos autos um auto de reconhecimento, mesmo que por fotografia, não foi observado o mínimo do procedimento do artigo 226. Né? É válido destacar que a vítima informa em suas declarações que foi agredida pela polícia no hospital e segundo as palavras que ele utilizou, os policiais lhe botaram na mente quem tinha sido. Na audiência de instrução, não houve a ratificação do reconhecimento, pois a vítima não prestou o depoimento na presença dos réus. O depoimento da vítima foi feito de forma isolada. Excelência, um fato que é bem intrigante nesse caso é que um dos réus, o réu João Vitor, ele estava com um fixador externo de fratura, aqueles ferros aqui no braço, no momento do suposto crime, e a vítima não soube descrever essa característica. O procedimento previsto na legislação para o reconhecimento de pessoas, ele foi totalmente desconsiderado como se não existisse, né? E permitir que o recorrente seja submetido a júri popular, quando a única prova que ampara a sua participação no crime é o reconhecimento informal, por foto, realizado pela vítima que estava hospitalizada, fotografias estas que não constam nos autos, a vítima não ratificou o reconhecimento em delegacia, pois quando da sua oitiva informou que seriam outras pessoas, excelência, contra os princípios que regem o processo penal, né? Nós não podemos permitir que o reconhecimento realizado de forma irregular, por fotografia, seja suficiente para embasar os indícios de autoria que fundamenta a pronúncia do recorrente, né? A defesa entende que na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, de fato, o magistrado tem um curto campo de atuação, ele tem que se limitar aos indícios suficientes de autoria, né, e materialidade, preparar o processo para a segunda fase. Mas, no presente caso, não foi observado o mínimo, excelência. A autoridade limitou-se, na decisão, a pronunciar os réus, sem, contudo, nem deliberar sobre as nulidades que foram arguidas em alegações finais. Essas diversas inconsistências, excelência, foram encontradas durante a instrução, nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais militares, né? A vítima sobrevivente informa que a outra vítima estava de joelhos e levou 6 tiros na cabeça.
Entretanto, o laudo cadavérico diz o contrário. Não houve nenhum tiro na cabeça na vítima que faleceu, né? Ele afirma que viu os réus, mas as características ditas por ele são totalmente divergentes. Ele deu características de um, afirmando que era outro, não soube identificar o fixador de fratura que tem fotografia nos autos comprovando isso. Ele afirmou que era usuário de drogas e que teria utilizado drogas naquela noite antes de dormir. Ou seja, no momento do crime, provavelmente ele estava sob efeito de droga. E tudo isso somado ao depoimento das testemunhas de defesa, que confirmaram a presença do recorrente em casa no momento dos disparos, Excelência, corrobora os argumentos trazidos pela defesa, né? O juiz de primeiro grau não teceu uma linha sequer na decisão de pronúncia sobre as nulidades arguidas, né? A defesa tentou a complementação da decisão por meio dos embargos de declaração, entretanto, não obtivemos uma análise do judiciário sobre as imperfeições processuais encontradas, Excelência. E diante de todas essas situações narradas, somadas às ausências das perícias solicitadas, não há, Excelências, como formar um juízo de convicção acerca dos indícios de autoria do crime. Razão pela qual não poderia o recorrente ter sido pronunciado no presente caso, sem que o processo tivesse sido sanado e preparado para uma eventual segunda fase do procedimento do júri, né? Por este motivo, Excelência, é que a defesa suplica pela reforma da decisão recorrida, nos termos apresentados, para serem reconhecidas as nulidades, sanadas as possíveis, e as que não forem possíveis sanar, que sejam, consequentemente, impronunciado o réu. É assim que se manifesta a defesa. Obrigado, doutor Raul. Passo a palavra ao doutor Sávio Amorim para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Cumprimento o doutor Raul e enfatizo o que contém já no parecer do Ministério Público, de que a decisão de pronúncia deve ser mantida quando presente indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível a despronúncia com base em alegações de nulidades não demonstradas ou meras irregularidades processuais. Ante o exposto, me posiciono no sentido de que seja desprovido o recurso, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Eu quero iniciar aqui conhecendo o brilhante trabalho do doutor Raul, realmente uma peça com densa fundamentação jurídica, aqui robustecida por ocasião da sustentação oral. O voto do doutor Raul, ele vem em 29 laudos, a gente está analisando as 5 questões que foram pontuadas. Reafirma aqui, como bem Vossa Excelência falou, a natureza jurídica da sentença de pronúncia. Evidentemente que a gente precisa ter muito cuidado na análise probatória para que não haja qualquer influência quando do julgamento perante o tribunal do júri, que, por excelência, é o juiz natural para a causa. Mas peço as respeitosas vinhas a eminente advogado, mas o voto é pelo desprovimento dos recursos. Vou ao projeto de emenda, iniciando pela questão em discussão. Há 5 questões em discussão. 1. Definir se há elementos suficientes de materialidade e autoria a justificar a pronúncia dos réus. 2. Avaliar se a ausência de perícia balística em aparelhos celulares compromete a decisão de pronúncia. 3. Analisar se a leitura da denúncia às testemunhas configura nulidade. 4. Verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. 5. Determinar se há nulidade na leitura de depoimento policial anterior durante a audiência. Razões de decidir. Decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indício suficiente de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio indúbio pro societate. Os depoimentos da vítima sobrevivente, dos policiais e demais testemunhas oferecem elementos indiciários robustos de autoria, devidamente corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. A ausência de perícia balística ou em celulares não compromete a decisão de pronúncia quando há outros meios de prova suficientes nos autos, sendo possível a produção dessas provas na fase posterior. Código de Processo Penal, artigo 422. A leitura da denúncia
a testemunha não acarreta nulidade, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A leitura por testemunha de seus próprios apontamentos ou de depoimento anterior para fins de memória não configura nulidade, desde que garantido o direito de questionamento pelas partes. O reconhecimento informal realizado com base em características conhecidas pela vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é válido, não sendo exigível a estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dispositivo, recursos conhecidos e desprovidos. É a proposta de voto que submeto a levar na apreciação dos meus pares, como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, apesar da bem lançada sustentação oral do doutor Raul Cavalcante, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder, com o voto do desembargador Sérgio Parente. Também acompanho, presidente. Obrigado, desembargador Sérgio, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para... Desculpa. Negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Raul, mais uma vez, parabéns pela brilhante tentação. E com esse julgamento, nós vencemos a pauta. Hoje conseguimos julgar 173 processos, um número bem expressivo. Eu parabenizo aqui os gabinetes, bem como todos os servidores e servidoras da secretaria que conseguiram assegurar a realização deste ato de uma forma muito produtiva. Eu consulto os eminentes colegas se há algum registro a ser feito. Ministério Público, Defensoria, algum registro? Sim. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.